Dando início então aqui, a gente precisa entender algumas recomendações iniciais que são muito importantes, tá? Para quem busca essa tarefa da doutrinação. A primeira delas é a gente tratar com aquele irmãozinho que está se manifestando como se fosse um encarnado. Quando a gente trata dessa forma, fica mais fácil da gente se relacionar. Imaginem o seguinte: qualquer um de nós, assim eu espero, né? Qualquer um de nós entra aqui no salão e aí, estando aqui entre nós agora, nesse exato momento, alguém começa a passar mal e cai no chão, tendo uma convulsão, por exemplo, ou começa a ter algum mal-estar, um mal súbito, e começa a passar mal. O que nós faríamos? Qualquer um de nós possivelmente iria na direção dessa pessoa que está passando mal. A gente ia tentar levantar a cabeça, a gente ia tentar perguntar o que está acontecendo, o que você está sentindo, explica para mim, você está consciente, você está me ouvindo. Você vai tentando estabelecer um mínimo de comunicação com aquela pessoa que está passando mal, certo? Qualquer um de nós que estivesse passando mal, outros correriam na nossa direção para poder fazer esse socorro. Quando nós estamos na doutrinação, nós temos que olhar exatamente dessa forma. Esquecer o processo mediúnico, esquecer que se trata de supostamente um irmão desencarnado e entender que é alguém que está precisando de socorro, que invariavelmente vai chegar com alguma dor, com algum sofrimento. E ao se manifestar daquela forma, precisa ser atendido, socorrido de pronto, da mesma forma que nós atenderíamos qualquer um de nós que estivesse passando mal. Então, o primeiro ponto que eu chamo é isso: dar importância para a comunicação e não para o fenômeno. É um espírito que está aqui falando comigo. Nós todos somos espíritos. Todos nós somos. E quando a gente sai do fenômeno e vai para essa tratativa dessa forma, fica mais simples, fica mais tranquilo da gente lidar, tá? O segundo ponto que eu chamo a atenção aqui é o ouvir com atenção. Doutrinação, gente, mais do que uma regrinha de um monte de coisinhas que você deve dizer para o irmão que está se manifestando, é sobretudo saber ouvir. Vamos para um outro exercício. Vocês vão ver que eu vou fazer bastante isso durante a nossa fala, né? Vamos para um outro exercício. Todo mundo aqui já foi para um hospital. Já deve ter acontecido alguma coisa, teve que dar um ponto em algum lugar, passou mal, teve uma tontura, teve uma febre alta, teve alguma situação que teve que ir para um hospital. Estava, sei lá, com uma tontura lá na cabeça e teve que buscar um hospital, certo? Quando você chegou lá no hospital, você encontrou alguém que já veio falando para você: então, nós vamos agora te deitar nessa maca, nós vamos te levar lá para dentro, nós vamos aplicar aqui uma bezetacil em você, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos colocar um soro para você com esse remédio. Isso aconteceu com vocês? Sim ou não? Não aconteceu, porque não é assim que se faz. O ponto básico que a gente precisa ter é saber ouvir. Quem vai se manifestar precisa colocar para fora, precisa explicar para nós o que está acontecendo. Vocês vão ver que a doutrinação, no final das contas, ela acaba sendo simples. Porque eu vou ter que ouvir o espírito que está se manifestando para entender o que está acontecendo com ele. Porque eu vou falar de raiva de alguém que está em sofrimento, ou eu vou falar de sofrimento para alguém que está obsediando, ou eu vou tratar como um obsessor um espírito que é um parente que veio se manifestar para se comunicar com aquela pessoa que está ali com o encarnado. E eu estou tratando como obsessor. Eu preciso entender quem é que está ali. E o ponto básico para isso é saber ouvir, né? Um cuidado importante do dialogador é não participar de uma doutrinação sem se envolver nela. Acredite, a rotina pode te levar ao caminho do diálogo frio e técnico.
doutrinação, apesar desse nomão, tem a ver com a doutrina. Então, a doutrinação dentro da doutrina espírita, ela não é uma doutrinação ideológica, ela não é uma doutrinação, não é nesse contexto, nesse sentido. É no sentido da gente entender da doutrina para poder acolher aquele irmão, entendendo o que ele está passando, o que está acontecendo com ele, sabendo da doutrina, estudando a doutrina, a gente vai ter esse conhecimento, e aí por isso eu vou saber orientar. Só que é importantíssimo que essa comunicação e essa relação não seja fria. Não pode ser fria. Não pode ser técnica. A doutrinação antes da técnica, muito antes da técnica, ela passa pela emoção do doutrinador, do envolvimento, do olhar de misericórdia, assim, da participação de você olhar efetivamente envolvido e querendo ajudar aquele irmão que está ali. Vocês vão entender isso no último slide dessa noite. Então, não pode ser frio. E acredite, depois de um tempo doutrinando, você começa a vir na casa e às vezes a comunicação está acontecendo e estão acontecendo outros barulhos do lado e você se distrai. Você acaba se distraindo. Quando você está ali na doutrinação, pode estar caindo o céu, pode estar uma confusão danada dentro da casa, pode ter uma outra comunicação ali do lado com um obsessor bravo, gritando, fazendo, pintando e bordando. A tua concentração tem que ser única e exclusiva daquele irmão que está ali. Você tem que estar atento a ele, ao que ele está dizendo, aquilo que está acontecendo com ele. Porque ele, aquela comunicação é a mais importante. Nós não temos uma meta de doutrinação. Nossa, essa noite eu conversei com 132 espíritos. E você? Quem foi o campeão da noite? Quem que doutrinou mais? Não. A minha dupla, a médium com quem eu trabalhei, nós atendemos não sei quantos irmãos. E você atendeu quanto? Está ficando tudo para mim, eu que estou atendendo tudo. Você não sabe da complicação da outra comunicação. Cada um dos irmãos é o mais importante. Não tem que acabar logo por causa do próximo. Não, esse aqui que está aqui na minha frente é que eu tenho que socorrer. Então, o saber ouvir com atenção passa por isso. Terceiro item importante para a gente estabelecer essa comunicação: falar fácil. Gente, eu sublinhei ali, nem todo espírito é espírita. Tem um monte de doutrinador querendo dar aula de espiritismo para o espírito comunicante. Nós, espíritas, somos a minoria no mundo, porque nós seríamos a maioria no mundo espiritual. Ah, Ricardo, mas depois que o espírito desencarna, ele vira espírito. E aí o espírito não é espírita? Não. Nós já estudamos que o espírito permanece exatamente com as mesmas características, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, as mesmas crenças. Então, quando você vai se comunicar, eu estou recebendo agora os fluidos balsamizantes do éter divino. Vai te catar. Quem que fala assim com outra pessoa? É uma pessoa comum que está ali, uma pessoa muitas vezes simples que está ali se comunicando ali na frente, o desencarnado. E eu vou falar de balsamizantes. Você não usa esse termo para nada na sua vida. Agora nós vamos fazer uma aplicação de... É simples. Lembra, é uma pessoa que está passando mal na tua frente, que você vai acolher, vai receber de uma forma simples, com falas simples, com palavras simples, sem fazer uso de termos que são da nossa vivência espírita. Conversa normal com a pessoa, não viaja. E agora nós vamos abrir o céu e cair uma cachoeira sobre você. Que cachoeira? Você já viu o hospital que tem cachoeira?
pessoa está dentro de um hospital, vai abrir o céu, vai cair uma cachoeira em cima dela, a pessoa vai ficar mais preocupada ainda. Que lugar que é esse que eu estou? Eu não tomei nenhuma coisa de loucura, não me droguei, como é que eu posso estar vendo cachoeira no meio de um hospital? Entende? É simples. Comunicar simples, falar simples, evitar palavras difíceis, termos que sejam específicos da doutrina. Evite orientações fantasiosas. Os termos precisam ser entendidos por todos. Entendido isso, são as 3 bases fundamentais, então, tá? Eu tenho que comunicar com alguém como se fosse uma pessoa que está aqui, encarnado. Eu devo, antes de tudo, saber ouvir. A segunda característica é saber ouvir, para depois saber falar. E quando for falar de forma simples, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que, apesar do curso, apesar da orientação que a gente recebe, tudo acontece com o apoio e participação efetiva da espiritualidade. Tanto o doutrinador como no médium, mas o doutrinador fará uma doutrinação mais eficiente quando, estabelecida a conexão com o espírito comunicante, eu vou ouvir o que está acontecendo, vou me envolver emocionalmente, sem me abalar emocionalmente, mas vou me envolver emocionalmente. Eu estou preocupado e eu quero de fato ajudar aquele irmão que está ali na frente. E essa minha conexão vai permitir que o mentor que está coordenando aquela ação me inspire nas minhas palavras. Então, você não vai decorar uma meia dúzia de palavras prontas que você vai dizer. Cada doutrinação é única e exclusiva. Se você está fazendo a sua doutrinação de forma automática, com frases decoradas, muito possivelmente você não está conectado na comunicação. Quando eu estabeleço essa conexão, o mentor vem me apoiar e vão surgir coisas que eu vou falar na comunicação que não tinha como eu saber. Isso vai acontecer por inspiração, pela participação da espiritualidade na comunicação. Entenda o seguinte: quando esse irmãozinho se apresenta para a comunicação, ele é trazido por esse irmãozinho que coordena, que traz ele ali, acompanha toda a comunicação, sabe do caos dele, sabe da história dele, sabe do que aconteceu, foi preparado para estar ali naquele momento. Então ele vai nos inspirar e vai participar disso. Portanto, muitas vezes, o mérito, na grande maioria das vezes, é muito mais da espiritualidade. De novo, nós somos instrumentos. Então, a gente precisa entender que precisamos estudar para tentar ser o melhor instrumento possível, para não atrapalhar a espiritualidade. Quanto mais conectado eu tiver, melhor será a comunicação, melhor será a orientação para esse irmão, porque eu estarei sendo inspirado por esse que é o mentor ali daquele atendimento. Um ponto importante é que a doutrinação, ela não acontece no campo do intelecto. Não é uma disputa de inteligência, do teu conhecimento contra o conhecimento daquele que está se manifestando. A doutrinação não é uma disputa, não é uma discussão, é um momento de acolhimento. Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é formado em não sei quantas faculdades, é PhD, não sei do que. Vai chegar uma pessoa simples de coração, que sabe acolher, que fala simples,
que fala errado às vezes, mas que tem um poder, tem um carisma, tem um cuidado no comunicar, que é muito superior à sua forma toda rebuscada de falar as coisas, a toda a inteligência, a todo um monte de livros que você leu. A pessoa vem aqui e devora os livros espíritas, mas na hora de se comunicar, quer mostrar a sua sabedoria. Faz a doutrinação falando alto para quem está em volta ouvir como ele está doutrinando. Nossa, olha como que ele fala bonito com os espíritos. Isso é ego. E não tem espaço para esse carinha na comunicação com os espíritos. A comunicação, como eu disse já, ela deve ser simples. Todo discurso vazio de emoção positiva, de sentimento sincero, não surte o efeito desejado no enfermo ou no obsessor que se comunica. Estou falando um monte de coisa vazia. O espírito tem a capacidade de perceber, ele sente durante a comunicação. Ele não está preso no corpo físico, ele está liberto do corpo físico. Ele percebe muito mais a energia, a vibração, em que vibe você está durante a comunicação. Muito mais do que você às vezes percebe. Então, não vai acontecer no campo da inteligência, de querer provar para ele que você está certo. Não é uma discussão. Ele muitas vezes, dependendo da manifestação que vai acontecer, vai te desafiar, vai te provocar, querendo medir força com você, querendo te desestabilizar. Vai dizer que não acredita, vai dizer que você está mentindo. Quem é você para falar? E aí, se você entrar no campo do intelecto, ferrou. Por quê? Porque tem gente que está do lado de lá que é mais inteligente que a gente. Eu sempre brinco de dizer que também existe inteligência na concorrência. Então, às vezes você vai entrar numa disputa intelectual com alguém que, primeiro, está liberto do corpo físico, então ele está tendo acesso a tudo do mundo espiritual, e que você vai falar coisas que às vezes ele domina mais aquele assunto que você, e esse não é o propósito. Então, a gente precisa entender o seguinte: a doutrinação, ela tem uns pré-requisitos importantes. O primeiro deles é ter conhecimento doutrinário. O que é conhecimento doutrinário? É saber o que falar durante as comunicações? Não. É saber ter o conhecimento da doutrina espírita, daquilo que os espíritos vieram ensinar para nós. É ler o livro dos espíritos, porque lá ele vai esclarecer um monte de coisa para nós. É ler o evangelho, para conhecer a conduta moral. É estudar o céu e o inferno, para entender as leis divinas. E aí você vai começando a conhecer esse mundo espiritual. E quando ele te disser tal situação, você já estudou sobre o assunto. Lá durante os tipos de manifestação, eu vou dar vários exemplos para vocês de conhecimento doutrinário, de situações que o espírito está congelado numa determinada situação, e que você, conhecendo a doutrina, conhecendo aquilo que a doutrina explica para nós, você sabe o que está acontecendo com ele e qual é a saída naquela situação. Mas é só através do conhecimento doutrinário que você vai poder orientar. Então, não basta boa vontade. A boa vontade é extraordinária, a misericórdia é extraordinária, a amorosidade é extraordinária. Mas você coloca um rinoceronte amoroso dentro de uma loja de cristal, ele quebra tudo. Não basta a boa vontade. É importantíssimo ter conhecimento da doutrina para poder orientar de forma assertiva. Porque daí você vai diminuir o tempo da comunicação, vai poupar o médium, vai conseguir orientar com maior eficiência aquele irmão que está se manifestando. Sem o conhecimento da doutrina, corre o risco de fazer uma lambança. Não dá para inventar coisas na hora que você está comunicando. Você precisa falar aquilo que já é testado, né? Testado e retestado muitas vezes. É só conhecer a doutrina.
estudar o Evangelho na busca da reforma íntima. Vocês vão ver eu falar um pouquinho mais para frente sobre uma coisa chamada autoridade moral. Autoridade moral. Você vai conversar com um irmãozinho que está acompanhando uma pessoa aqui dentro da casa, e ele está acompanhando e está incentivando a pessoa a beber. Está incentivando a pessoa a comer exageradamente. Está incentivando a pessoa a ter um sexo desregrado. E aí eu vou entrar na comunicação e vou tentar fazer uma orientação para esse irmão. Vou dizer, meu irmão, isso não é o caminho. Por que você está orientando essa pessoa a beber, a fazer tal coisa? E aí ele vai olhar para mim, vai dar uma escaneada em mim e vai pensar, mas quem que esse cara pensa que ele é para ele estar falando isso para mim? Se ele está dentro da garrafa até ontem, e agora está vindo aqui todo pimpão conversar comigo desse jeito. Como isso? Então, como que ele pede para eu não ser bravo, para eu não estar revoltado, se ele acabou de sair de casa brigando com todo mundo, xingou os filhos, bateu lá em não sei quem, e aí veio aqui para a casa espírita ser o bonzinho de anjos, com asinhas e túnica celestial? Comportamento moral. E só é possível alcançar isso através do estudo do Evangelho e da reforma íntima. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se desenvolve. E olha só, não é só sobre o que eu estou fazendo, é sobre o empenho que eu tenho em tentar me melhorar. Porque eu posso estar errando, sem problema, todo mundo aqui erra. Mas se você está comprometido com o seu desenvolvimento, se você tem se esforçado e tem falhado, e está tudo certo, todo mundo falha. Mas eu estou comprometido com o meu desenvolvimento, com a minha melhora moral, no meu comportamento ético. E isso reflete a autoridade moral, porque você está tentando. Ok? Então, é um outro ponto importantíssimo. Ser comprometido com a espiritualidade. Eu vou fazer esse curso aí de doutrinação, daí vou começar a trabalhar para ver como é que é. Mas daí começou, eu gostava muito de sentar com um médium tal, daí já me trocaram de dupla, já me colocaram com outro lá que tem bafo, já me trocaram com outro lá que é enrolado, tem umas comunicação meio difícil, ou as comunicações são muito água com açúcar, e eu queria umas comunicação mais parruda, uns negócios mais desafiador. Todo mundo que eu pego, deita na maca e manda para o hospital, deita na maca e manda para o hospital. Eu queria pegar, era uns troncudo mesmo. E aí você não está envolvido naquilo que a gente estava falando até agora há pouco, no objetivo da ajuda daquele irmão. Não importa quem é, se é um espírito obsessor, blá blá blá, ou se é um irmãozinho que chegou ali, que está perdido, que não sabe que desencarnou, que só precisa de uma orientação. Não tem o que é mais importante ou o que é menos importante. Qual doutrinação tua foi a mais sensacional? Não se trata de nós. Não se trata de você. Se trata daquele que está chegando. E aquele que está chegando e que senta na tua frente através da comunicação daquele irmão que está ali, é o mais importante. Então, o compromisso tem que ser com a espiritualidade no sentido, eu estou comprometido em ajudar. Eu sempre falo isso. Mas depois de um dia inteiro de trabalho, você se dedicou lá fora, tal, daí chega à noite, às vezes vem sem almoço, vem sem jantar, chega aqui ainda vai trabalhar a noite inteira, e as pessoas podem te perguntar, mas como é que você consegue ir? E a tua resposta tem que ser, como eu poderia não ir? Como que eu conseguiria não estar presente? Entende? É esse nível de comprometimento que a gente tem que ter com a espiritualidade. Não é com a casa, não é com o dirigente do trabalho, é com a espiritualidade. Porque somos instrumentos. E se não tiver os instrumentos, como é que faz? Então, precisamos estar lá, presentes, trabalhando, comprometidos. E o último, ser paciente
e saber ouvir de novo. Ser paciente. As comunicações serão completamente distintas umas das outras. Vai ter gente que vai te provocar, vai ter gente que vai te desafiar, vai enrolar na comunicação. E aí você vai dar aquela bufada. Isso já aconteceu comigo. Fazendo uma doutrinação, e eu cheguei um pouquinho desatento para aquela manifestação, e me marcou. Não posso dizer que foi a única vez que aconteceu, mas não me lembro das outras. Essa me marcou. Estava acontecendo outras comunicações mais complicadas, e eu me achava na responsabilidade de levantar dali para ir ajudar nas outras que estavam mais complicadas, e eu vi que os doutrinadores estavam, né? Então eu precisava de alguma forma tentar ajudar, achava que devia tentar ajudar. E eu esqueci da importância daquele irmão que estava ali na minha frente. E quando a comunicação começou a se prolongar, eu dei uma bufada. Eu fiz assim, bem assim. E ele falou assim para mim: ah, tá com pressa? Quer se livrar de mim? Na hora que ele falou isso, foi igual um chute na canela. Eu estava agachado no chão, do lado da cadeira, não estava nem sentado numa cadeira, estava agachado. Eu puxei a cadeira que estava do lado, coloquei na frente do médium, olhei para o irmão e falei assim: meu irmão, você pode ficar a noite inteira aí que eu vou ficar aqui com você. E eu esqueci completamente de tudo que estava acontecendo no resto das comunicações, me concentrei nele, e a partir do momento que ele teve a minha atenção, foi resolvido, foi rápido. Mas ele não tinha a minha atenção até naquele momento. Entende? Então, quando eu estou falando para vocês que às vezes, no passar do tempo, acaba virando uma coisa corriqueira, são por muitas e muitas experiências nesse sentido. E que a gente precisa estar atento para isso não acontecer. Então, ter paciência e saber ouvir. Uma coisa importante a gente entender como acontece a comunicação. Quem assistiu, quem daqui, só os velhos que vou levantar a mão, quem aqui assistiu o filme O Ghost? Falei, ó, não tem um novinho que levanta a mão. No Ghost, nós temos uma cena que o Patrick Swayze, ele chega para conversar, né? E aí, para se manifestar, ele pula dentro do corpo. A médium está sentada numa cadeira, e ele chega correndo assim e pula, e senta no lugar da médium, né? E entra no corpo da médium. E aí ele se manifesta. A comunicação, ela não acontece dessa forma. Quando nós usamos o termo incorporação, tem muito médium que tem preocupação, com medo que o meu espírito saia do corpo, entra o espírito do compadre Washington aqui em mim, e depois ele não vai mais embora, daí fico eu desencarnado. Isso não vai acontecer. Isso não acontece dessa forma. O que acontece é essa imagem, né? Eu tenho a minha psicosfera, eu tenho a minha aura, né? Eu tenho o meu pensamento, e eu tenho o pensamento daquele irmãozinho que está aqui do meu lado. E aí, quando há a intersecção, né? O meu pensamento cruza com o pensamento dele, e há uma conexão ali. E aí é como se eu ligasse o sistema nervoso do médium no sistema nervoso do espírito comunicante. O médium sente tudo em primeira pessoa. Ele não sente uma dor aqui do lado. Não. Aquela dor que ele está sentindo no abdômen, ele sente nele, como se fosse dele, como se ele estivesse passando mal, como se ele tivesse levado aquela facada, como se ele tivesse com aquela dor na cabeça, dele, apesar do espírito não entrar nele, ok? Mas ele vai manifestar dessa forma. Então, quando ele se aproxima, a nossa ação, apesar dele não estar incorporado, também será no médium. Nós não vamos aplicar um passe atrás ou do lado do médium, nós vamos aplicar no médium, porque tudo aquilo que nós fazemos na direção do médium, através dessa intercessão, através
dessa psicosfera vai passar, dessa ligação, né, que existe com o espírito comunicante, vai passar para ele. Então, quando ele reclamar que está com uma determinada dor de cabeça, é na cabeça do médium que eu vou aplicar o passe. Quando ele disser que ele teve alguma situação de um machucado tal, é lá que eu vou aplicar o remédio. E tudo que eu fizer no médium vai refletir diretamente no irmão que está se comunicando. Ok? E essa relação de irradiação, né, que a gente fala aqui, ela se mantém apenas durante a comunicação. Assim que esse irmãozinho sai, que termina a comunicação e que ele é ajudado, ele é retirado e ele é levado lá para o hospital espiritual, ele é encaminhado lá para onde vai receber o atendimento, mas não raro o médium permanece com aquilo que nós chamamos de miasmas ou de sobras dessa comunicação. É disso que eu falo. Eu chamo de miasmas. Na doutrina você vai ouvir muitas vezes falar de miasmas. Gente, chama de resto da comunicação, sobra da energia daquela comunicação, e é comum que o médium fique com aquilo. Então, um cuidado que o doutrinador tem que ter entre uma comunicação e outra, até para que as manifestações não se repitam. Acontece muitas vezes de você estar doutrinando e você percebe que as comunicações são iguais. Olha, saiu uma comunicação aqui e estava com dor de cabeça. Veio uma segunda, estava com dor de cabeça. Veio uma terceira, estava com dor de cabeça. Muito possivelmente ainda é a sobra da comunicação daquela primeira que você tratou. Para a comunicação, aplica um passe no médium que recebeu aquela comunicação, um passe de limpeza, um passe de, né, para você tirar aquelas energias que estão conectadas ali. O médium voltou, você está bem? Estou bem. Agora sim, vamos para uma próxima comunicação. E isso é responsabilidade e cuidado do doutrinador. É o doutrinador que tem que cuidar disso. Se você só perguntar para o médium se ele está bem, ele vai dizer que sim, porque ele está comparando aquele momento em que a coisa era mais intensa, em que o espírito estava ali, em que ele estava conectado, com o momento seguinte onde esse irmão foi. Então a sobra que está ali é muito suave comparado com o momento em que ele estava na comunicação. Ele diz que está bem, mas você vai perceber que não está na próxima comunicação, quando muitas vezes ele vai se manifestar igual ao anterior. Entende? Então a responsabilidade é do doutrinador de conduzir isso. Você está bem? Estou bem. Aplica o passe da mesma forma. Encerra aquela comunicação. Ok? Outro ponto importante, e vocês vão ver muito isso nesse curso, é não ficar inventando comandos e coisas que são desnecessárias, que não estão no seu controle e que não fazem o menor sentido. Abrindo a frequência do irmão fulano de tal, no 1, 2 e 3. Imagine vocês a espiritualidade ali acompanhando a comunicação, e aí eles estão tudo ali de braço cruzado, olhando para você, o irmãozinho esperando para se manifestar, o médium sentado esperando a comunicação, o mentor que vai, né, naquela cena anterior, o mentor que vai te orientar em relação à doutrinação, e nada acontece por quê? Porque o Ricardo não falou, abrindo a frequência no 1, 2 e 3, então não pode ter comunicação. Lógico que não. Lógico que não. É só o médium se concentrar, a gente aplicar um passe nele e a comunicação vai acontecer. Ricardo, mas e se o espírito que vier ali não for desse irmão que está sentado na minha frente, for do outro cara que está lá no outro canto? É sério? Será que a espiritualidade é tão barbeira desse jeito? Que falta de bom senso, de confiança na espiritualidade, se são eles que conduzem tudo. E a gente vê muito disso, inventando regras, inventando coisas que não são do nosso controle. Não está no domínio e no controle do doutrinador. O fato de você falar, abrindo a frequência do fulano de tal, no 1, 2 e 3, vai efetivamente comandar alguma coisa? Você está efetivamente no controle disso? Está nas suas mãos fazer isso? Não está. Então aplica o passe e confia que a espiritualidade é soberana e ela vai cuidar.
e vai se manifestar ali naquela comunicação quem precisa se manifestar. Ok? Vamos lá. Só cuidar do meu horário aqui. Ter conhecimento doutrinário e do Evangelho. Eu quero reforçar isso mais uma vez, e eu trouxe aqui nesse slide algumas coisas que são importantes a gente ter conhecimento. Dentro disso, conhecer, por exemplo, saber o que é um perispírito, saber o que é uma obsessão, saber como que funciona a questão dos fluidos, das energias, dos passes, de uma regressão de memória. Todos são pontos fundamentais que a gente vai ver aqui, nos momentos que a gente for falar sobre cada um dos pontos de doutrinação, mas que precisam ser estudados por um doutrinador. Não pode ficar só no cursinho aqui que a gente está fazendo. São temas, são assuntos que você precisa se debruçar sobre eles, porque eles vão impactar na tua rotina, no teu cotidiano lá de orientação para quem está se manifestando. Outra coisa, a gente precisa se livrar, através desse estudo, se livrar de pequenas manias, se livrar de situações que nós vamos criando e que muitas vezes nós vamos vendo outros doutrinadores fazerem. Então, às vezes, vocês vão sair do curso de doutrinação e aí vocês vão começar a fazer aquilo que nós chamamos de carrapato. Vocês vão se sentar do lado de alguém que já doutrina para começar a ouvir as comunicações e devagarinho, conforme a comunicação vier uma comunicação mais simples, aquele doutrinador mais experiente vai virar para você e vai falar, agora pode tocar. Vem uma mais complicadinha, ele fala, pode deixar que essa aqui eu vou tocar. Aí observa. E aí ele faz a comunicação. E assim você vai carrapateando, você vai ouvindo ali, vai ficando de aprendiz ali do lado. E vai levar um tempo para você desenvolver. Só que você vai começar a ver um monte de coisas que acontecem, que não foram explicadas aqui. Um monte de gente com um monte de mania, fazendo coisas do arco da velha durante a doutrinação. Coisas que são desnecessárias. E eu não preciso corrigir aquele doutrinador, mas eu não preciso absorver aquela mania. O doutrinador pode ter vindo de uma outra orientação, de uma outra casa, que também tinha lá a sua apostila, a sua forma de fazer as coisas. E existem casas e casas. Existem orientações diferentes nos vários lugares. Mas nós buscamos aqui fazer a orientação de acordo com aquilo que está no livro dos médiuns. Deve ser o pilar central. A baliza central deve ser o livro dos médiuns, que nos orienta. E qualquer coisa que seja adicionado a ele, precisa estar respaldado em alguma outra fundamentação da doutrina. Do contrário, é invencionismos das pessoas que estão fazendo. E não agregam. Começa a trazer uma vaidade, uma importância para o doutrinador, que de fato não é real. Então, precisa tirar as manias. Tá? Importante isso. Manter a essência e a simplicidade da comunicação. Tudo muito simples. A doutrina não é complicada. Esse tratamento da doutrinação não é complicado. Se você voltar lá para o começo, para a primeira fala da nossa conversa, que é: entenda que é um irmão que está passando mal e que você precisa socorrer. Diminui para isso, só para isso. Vai simplificar de um tanto absurdo as comunicações. Quanto mais você transforma em fenômeno, mais coisas você vai inserindo nesse processo. E aí perde a essência. De novo, é importante entender que a espiritualidade participa ativamente. Enquanto você está fazendo a sua orientação, a espiritualidade possui do lado de lá uma série de instrumentos, possui coisas de tecnologias que eles utilizam que nem são do nosso conhecimento. Mas quando você estuda,
você começa a aprender sobre essas coisas. Num processo, por exemplo, de regressão, você pode pedir para a espiritualidade mostrar numa telinha, e aí eu trouxe, né, essa imagem do mentor segurando uma tela de projeção. Isso pode acontecer ali, nessa telinha de projeção que está aparecendo aí na imagem, ou isso pode acontecer na projeção mental, na cabeça do espírito comunicante. E aí nós vamos voltar, porque às vezes ele está acompanhando aquele irmãozinho, dizendo que ele é culpado disso, daquilo, daquele outro. Eu falo, mas espera um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história? Vamos lá para trás? Vamos lá para um outro tempo? Ó, você está vendo uma outra cena aí. E aí você está vendo, inclusive, que você está numa outra forma. Mas você se reconhece nessa cena. E ele começa a concordar. E o que está acontecendo nessa cena? Ele começa a explicar. Ah, então eu fiz isso, eu matei, eu fiz, eu judiei dele, eu judiei dela. Aí depois, quando ela morreu, ela veio judiar de mim. Aí depois eu judiei dela, daí ela veio judiar de mim. A gente está nessa briga faz muito tempo. Então, meu irmão, vamos deixar essa briga? Vamos romper esse ciclo? Vamos partir para uma oportunidade diferente? Hoje ela está aqui, ó, ele está aqui buscando ajuda. E está sendo proporcionada essa ajuda para você. Vamos buscar a sua oportunidade também. O que ela fez de mal, ela vai ter que resgatar isso. E o que você fez, você vai resgatar. Tem que parar com essa penalização de um e do outro. E às vezes ele vai ver naquela telinha a regressão. Assim como a projeção futura. Um espírito que está resistente, às vezes, a gente vai falar para ele, ó, você quer insistir nesse caminho que você está adotando? Você sabe como é que vai ser lá na frente? Não, mas eu não vou voltar para o corpo físico. Vai voltar? Quantos que estavam em volta de você, que você já viu que simplesmente desapareceram e apareceram dentro de um corpo? Através de uma reencarnação compulsória. Isso é ter conhecimento doutrinário. Ah, realmente, de fato, alguns irmãos simplesmente apareceram dentro do corpo. Então isso vai acontecer com você também. Mas e o meu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio vai até um determinado momento. Você não vai ficar plantando ad eterno o que você está fazendo e não vai colher pelo seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de plantar e não de colher. Em algum momento você terá que resgatar essas coisas que você está fazendo. Olha nessa tela aí. Eles vão mostrar para você como é que vai ser o seu futuro na sua próxima vida. Se você permanecer nessa conduta que você está tendo. E aí ele vai ver lá na telinha uma projeção mental futura. E a espiritualidade tem essa capacidade de fazer essas coisas. E ele vai começar a relatar para você o que ele está vendo. E isso vai interferir na tomada de decisão dele. Se permanece ou não obsediando, dependendo do tipo de comunicação. Para isso precisa ter conhecimento doutrinário para saber que a espiritualidade tem essa capacidade. A espiritualidade está ali tendo uma comunicação difícil. E o irmão chega dizendo, ó, mas está lotado lá, está cheio de gente lá. O que a gente pode fazer? Olha, vamos pedir para a espiritualidade ir até o local. Irmãozinho, depois que ele foi orientado, mentaliza lá onde você estava. Ele vai mentalizar. E agora nós vamos pedir para a espiritualidade que vá até esse endereço. Abrindo o portal Super Master Plus no 1, 2 e 3. Não tem necessidade, gente. Portal das galáxias. Não tem necessidade. É simples. Ó, mentaliza lá onde você estava, ele mentaliza lá onde estão aqueles irmãos. Pedindo para a espiritualidade que vá até o local e que faça o resgate, que faça o acolhimento daqueles irmãos que quiserem ser ajudados. E a espiritualidade vai sair daqui, vai até aquele endereço, vai chegar lá com as suas macas, com os seus médicos, com os seus socorristas, vai socorrer todo mundo que estiver disposto a receber essa ajuda e vai encaminhar direto para dentro do hospital espiritual. Precisa ter conhecimento doutrinário, saber que essas coisas são possíveis. Ah, não, eu vou comunicar esse aqui e aquele povo todo que está lá, eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Precisa ter conhecimento doutrinário. Por quê? Porque daí consegue orientar dessa forma, consegue usar a tecnologia da espiritualidade durante a comunicação. Ok?
O doutrinador, como eu disse, precisa ter força moral. Como eu disse, precisa estar empenhado em fazer a sua transformação íntima. Ele não precisa ser um anjinho. Ele não precisa ter uma conduta ética perfeita. Mas ele precisa se empenhar nessa direção. Ele precisa se esforçar nessa direção. E aí é através dos estudos diários do Evangelho, visando a reforma íntima, que a gente vai chegar nesse lugar. O comunicante tem como saber como é que você está, como é que está o seu coração naquele momento. O que você está sentindo? Se você está envolvido ou não está envolvido na comunicação, ele consegue perceber. E aí, se você estiver dentro desse contexto, num processo de reforma, estudando o Evangelho, buscando se melhorar, buscando estar em oração, ter o hábito da oração, tudo isso traz um reforço muito grande de companhias espirituais, da tua condição de energia, de equilíbrio para aquela comunicação, para aquela manifestação. E conforme mais equilibrado você tiver, conforme mais se desenvolvendo você estiver, a espiritualidade vai confiar em você, nesse trabalho que você está fazendo em você mesmo, e vai te proporcionar cuidar às vezes de situações um pouquinho mais complicadas. Então, é uma relação do compromisso, né? De confiança da espiritualidade. Ela não pode arriscar, primeiro, te perder, que pode ser que você se assuste, e nem muito menos pegar um irmãozinho que vai estar ali, que ela vai colocar na tua frente, e que não receberá o cuidado necessário, que você vai desafiar, que você vai bater boca com ele ou qualquer coisa nesse sentido. Então você precisa estar equilibrado. E quanto mais você tiver esse olhar, esse cuidado com o próximo, com o outro que está ali se manifestando, mais ela vai confiar em você e vai permitir essas comunicações. Então é uma questão de confiança. Uma outra coisa muito importante, e talvez das coisas importantes que a gente disse, essa é a mais importante até aqui. Doutrinação jamais, dentro de uma casa espírita, kardecista, jamais ela poderá ser invasiva. Jamais ela poderá ser arbitrária. O espírito está se manifestando, está dizendo que vai continuar acompanhando aquele irmãozinho, e você vira e fala assim: não vai não. Mas Ricardo, eu estava doutrinando uma comunicação que foi meu filho que estava ali para ser atendido. Problema seu e do seu filho. Não interessa. Em nenhum momento, nunca, jamais poderá ser impositiva. O que deve conduzir toda a comunicação sempre será o Evangelho de Jesus. E dentro desse Evangelho deve prevalecer o livre-arbítrio. Quanto mais a pessoa que está ali buscando ajuda, que trouxe esse irmão conectado nela, se empenhar também em se melhorar, mais ela deixa sutil essa conexão e mais fácil é a gente ajudar aquele irmãozinho que está se manifestando, que está acompanhando. Agora, se não há empenho nenhum na tentativa de melhora, pode ser que aquele irmão se manifeste e diga: eu vou continuar com ele. Não uma vez, mas a gente tem muitos casos, mas tem um caso muito próximo, de alguém muito próximo, que um espírito se manifestou com o nome de Júlio César e dialogou com aquele que era o doutrinador, estava acompanhando o doutrinador,
E o doutrinador tentou orientar, não conseguiu, pediu ajuda, porque daí se tratava de um caso dele, pediu ajuda. Veio uma outra pessoa doutrinar e ele falou: não estou convencido. Vou continuar acompanhando ele até que eu esteja. E semanalmente ou quinzenalmente, o Júlio vinha e se manifestava no grupo. Isso aconteceu há bastante tempo, quando eu era pequeno, lá em Barbacena. Lá em Maringá, há bastante tempo, mais de 20 anos atrás, no grupo que eu frequentava em Maringá. E o Espírito se manifestou dessa forma. E ele vinha, semanalmente ou quinzenalmente, ele vinha e se manifestava, dizia: ó, só para dizer que eu ainda estou lá, eu ainda não estou convencido. 3 anos ele continuou se manifestando, até o dia que ele se manifestou e falou: estou convencido, vim para dizer que eu estou indo embora. Foi embora, passou um tempo, eu já não estava mais em Maringá, já estava morando em Curitiba, e os amigos falaram: ó, sabe quem está trabalhando no grupo agora? O Júlio César. Virou um frequentador do mundo espiritual e está ajudando nos trabalhos daquele grupo. Mas levou 3 anos acompanhando a pessoa. Então, não pode ser impositivo. Você vai sim. Você vê outras técnicas de outros lugares que dizem: ah não, eu vou colocar esse irmão dentro de uma bolha e vou tirar ele, eu vou cortar a conexão. Nesse momento eu queria aproveitar, eu vou pedir 2 voluntários, por favor, 2 voluntários, 2 homens, por favor, venham aqui na frente. Imaginem a seguinte cena: cadê o meu VJ? Não, você tem que ficar lá me gravando. Vem. Vem 2 aqui. Você imagina o seguinte, pode chegar aqui. Vê se pega aqui nós 3. Vê se está pegando nós 3. Não? Um pouquinho mais para trás. Aqui. Então imagina o seguinte. Vou tirar a banqueta aqui. Eu sou um espírito, aliás, eu sou um espírito obsessor, não. Vou aproveitar que você está de branco, você é o paciente, e você que está de preto é o obsessor. Gruda no braço dele lá. Gruda no braço dele, abraça ele lá. E imagina o seguinte. Ele é um espírito obsessor, certo? Eu preciso estabelecer uma conversa com ele para fazer uma orientação. E eu preciso convencer ele de que essa relação aqui não é positiva, nem para o meu irmão que está sendo obsediado e nem para ele que é o obsessor, ok? Qual é a melhor maneira da gente começar essa conversa? Imagina que tem doutrinador que acha que a melhor maneira de começar essa conversa é fazer o seguinte comando, como se ele tivesse essa capacidade desse comando: cortando a conexão no 1, 2 e 3. E a partir desse momento eu estou separando. Daí eu entro aqui no meio, coloco o pé em um, começo a empurrar o outro e vou separar os 2 aqui. Pode soltar. Pode soltar. Esse irmão que era o obsessor, que estava extremamente apegado a esse que estava sendo obsediado, ele vai ficar bom para conversar comigo ou não? Você acha que ele vai estar com mais ou com menos raiva nesse momento? Ele vai estar com muito mais raiva. E como é que tem gente que começa um diálogo com o espírito obsessor, ou com o espírito sofredor, ou quem estiver ali acompanhando, dessa forma, cortando a conexão, afastando, você nunca mais vai achar. Gente, nunca mais é muito tempo. Muitas doutrinações que acontecem dessa forma, eu vou blindar nesse momento, vou dizer que nunca mais vai achar, e vou fazer uma orientação, e blá blá blá, e vou arrancar ele dessa comunicação, só que nunca mais é muito tempo e nós somos eternos. Aí passa um tempo, ele encontra de novo o nosso irmãozinho. E aí? Como é que vai ser a conexão? Vai achar de novo, vai estar com raiva ou não vai estar com raiva? Vai estar mais nervoso, vai estar mais irritado, vai estar com mais sede de vingança. Obrigado aos nossos 2 coleguinhas. Então, a comunicação nunca poderá ser impositiva. Não pode ser dessa forma. Tem que ser no diálogo. Não é cortando nada, não é bloqueando nada, não é: vou te lançar agora dentro de um negócio que eu vou te mandar numa cápsula para não sei aonde. Que conversa é essa? E existe. Eu estou alertando, não é da minha cabeça. Existe. Existem técnicas fora da doutrina espírita que usam dessas coisas e acham que estão ajudando. E na verdade estão arrumando um grande problema.
Não raro tem comunicações que acontecem aqui nos grupos de desobsessão, que o irmãozinho fala, não, eles fizeram um negócio e eu não consegui achar. Ela tinha mediunidade quando era jovem, foi lá num lugar e fizeram um bloqueio. Que bloqueio? Quem é que tem a capacidade de bloquear a mediunidade, gente? Uma coisa que Deus permitiu que você tivesse, não tem como, a não ser Ele mesmo. Então, vai lá e faz um bloqueio não sei do que, aí não encontra mais o espírito. Mas quando ele encontra, vira um problema mais grave. Então a doutrinação, ela precisa ser com base no Evangelho. É o Evangelho que suporta tudo isso. E o Evangelho permite, inclusive, que ao perguntar para ele se ele aceita ajuda ou não, ele disser que não, e ele vai voltar para casa acompanhando. E nós vamos dizer, minha irmã, meu irmão, volta aqui semana que vem. E vai continuar vindo até que ele esteja em condições de ser ajudado. Ok? Então, nunca de forma impositiva. Estamos finalizando, tá? A aula de hoje, só mais um pouquinho. A aula 1, né? Eu fiz esse slide no sentido de provocar o tal do pulso magnético. O que eu trago dentro das coisas que eu digo que são invencionismos, né? Quem de nós, olhando para essa cena, né? Essa cena que está aí no vídeo que eu vou colocar, quem de nós tem essa capacidade de perceber uma comunicação, de ver que tem ali uma pessoa sendo atendida, que tem um monte de espírito em volta, e eu vou dar um pulso magnético, como algumas técnicas e algumas outras doutrinas pregam? Quem de nós aqui tem essa capacidade? Encarnado? Quem tem algum controle sobre o que acontece a partir do momento que eu faço isso aqui? Controle real, sabe o que está acontecendo? Quem tem? Não tem. Não tem. É invenção. Ricardo, mas é que às vezes eu estou com o meu guia e o meu guia faz. Sim, mas o teu guia é o guia. Ele sabe o que está fazendo. O teu mentor, o teu guia, ele está no domínio do que está acontecendo. Ele dá o tal do comando e ele tem controle sobre a questão espiritual astral, porque ele está do lado de lá e está controlando isso. Está te usando como instrumento para que isso aconteça. Agora, você não tem. Então, quando eu digo das invenções que a gente tem, estou trazendo isso aqui, falei da cachoeira, tem um monte de coisa. É tirar dessas coisas fantasiosas e trazer para o simples. Se o teu guia se manifestar, que pode acontecer, durante uma doutrinação, está um pouco mais complicado, o teu determinado guia se apresenta e vem ele conversar com aquele irmãozinho, pode acontecer. E aí o teu guia quer fazer algum... Não tem problema, está tudo certo, é o guia que está fazendo, desde que seja efetivamente o guia que esteja fazendo, que não seja um médium tentando, através do animismo ali, fazer alguma coisa que não é o guia que está dando o comando. Mas é importante a gente entender que quanto mais simples, mais natural, melhor. Essas coisas fogem do nosso controle e a gente tem que efetivamente ter esse cuidado, tá? Uma coisa que eu gostaria de trazer, a gente está finalizando, acho que faltam mais uns 3 slides. A doutrinação, ela precisa acontecer num controle entre disciplina e caridade. A caridade, ela não deve ser tão abrangente ao ponto
de eu perder a disciplina da comunicação. Então eu não posso estar emocionalmente tão envolvido que eu deixe de ter a disciplina daquela comunicação. Eu preciso manter um equilíbrio entre a caridade, o cuidado, o olhar, o acolhimento que eu estou fazendo, mas a disciplina da comunicação para que não vire bagunça. E não devo ser um general na comunicação, cuidando dessa disciplina, de forma que eu perca a amorosidade da comunicação. Então, o doutrinador ele precisa achar o equilíbrio aí, para que ele consiga conduzir, e é o doutrinador que conduz a comunicação, para que ele consiga conduzir isso da melhor forma possível. Ele deve conter os abusos, quando alguém está gritando, quando alguém está xingando, ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai falar respeita, a gente está te tratando com respeito, não tem por que você fazer isso, não tem ninguém te desafiando, nós estamos aqui para tentar te ajudar, é uma casa de acolhimento, é uma casa de cuidado, né? Então a gente quer te ouvir, se você não quer, está tudo bem, você não é forçado a nada, você não é obrigado a nada, mas você não pode fazer isso que você está fazendo. Sem estar bravo, sem manifestar uma raiva, sem ficar nervoso com o irmão, só orientando ele que ele não pode fazer aquilo. Uma coisa que precisa ser olhada pelo doutrinador, às vezes, a manifestação muito igual ou sempre muito revoltada daquele determinado médium. O doutrinador, ao observar esse comportamento, pode ser uma mania do médium, que quer ter sempre comunicações muito extravagantes. E aí o doutrinador deve direcionar isso ao dirigente, que vai achar a melhor forma possível de acompanhar e de orientar esse médium. Até para preservar a relação ali dele com o médium, não é o dedo duro, porque esse não é o objetivo, muito mais um cuidado. E aí o dirigente, se tiver habilidade, vai sentar do lado, vai acompanhar, vai ver as manifestações, vai acompanhar, vai pedir para trabalhar uma determinada noite ou algumas noites lá com aquele médium, vai doutrinar o médium para poder perceber o que está acontecendo e poder fazer orientação. Mas é um cuidado, não é deduragem não, tá? É um cuidado. A gente precisa olhar para a casa espírita, eu brinco sempre que é um hospital de campana. Sabe aqueles hospital de guerra, quando você assiste aqueles filmes de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, que tinha aqueles hospitais que os feridos chegam, são trazidos, deitados naquelas macas e é uma loucura? Então, no ponto de vista espiritual, a casa espírita, ela é como um hospital. E o nosso papel na doutrinação não é de um neurocirurgião que vai fazer a cirurgia do século, não. Nós somos nada mais do que essa linha de triagem, que põe a pulseirinha amarelinha, vermelhinha ou branquinha. Entende? Quando o irmão está chegando aqui, não adianta a gente ter a ideia de que nós faremos um grande milagre na vida dele, porque o nosso contato vai ser muito rapidinho. A gente só precisa receber, acolher e encaminhar. É como se a gente estivesse lá na recepção do Ruth Cardoso, do hospital ali municipal, recebendo as pessoas que estão doentes, ouvindo o que está acontecendo com elas e encaminhando, pode ir com esse irmãozinho aqui, com esse médico que ele vai te acompanhar. E invariavelmente vai ter lá um médico ou um enfermeiro na frente da tua comunicação que vai fazer o acompanhamento desse irmão e vai levar ele lá para dentro do hospital espiritual. E o hospital é muito maior do que esse espaço que está aqui. Mas o nosso papel é de acolhimento. Quando a gente olha do lado espiritual da casa, ela é absurdamente maior do que essas paredes, apesar da nossa casa já ser uma casa grande. Um dia, através de uma comunicação, uma irmã veio e se manifestou e olhou aqui para o fundo da casa, e ela olhou longe, e ela falou, filho, aqui tem 2 portas que passam para um hospital que tem colado, anexado aqui na casa. E quando você olha para o hospital vai até aonde o olho alcança, de tão grande que ele é.
Então essa limitação física que existe aqui do mundo físico, é só isso aqui, é só nós. No aspecto espiritual, vai muito além dessas paredes. Muito mais comunicações acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes, quando eu estou fazendo a doutrinação, que eu tenho lá um irmãozinho sentado na minha frente, e eu estou fazendo a comunicação ali com ele, aquilo que eu estou orientando para ele, tem mais uma quantidade de espíritos atrás que estão passando pelo mesmo problema, que estão sendo orientados junto na mesma comunicação. Não é raro quando acontece do irmãozinho se manifestar e ele dizer o seguinte: não, eu estava aqui do lado e eu ouvi o que você disse para ele, eu estou indo. E a comunicação é só isso. E ele vai, ele aceita ajuda. Então, quando eu estou doutrinando, eu não estou falando só com aquele, eu estou falando muitas vezes também com uma série de irmãos que estão do lado, que estão passando pela mesma situação e que são orientados dessa forma. Tá? O último slide que eu queria, depois eu vou voltar nesse da duração, só para a gente encerrar nesse slide, eu queria dizer para vocês o seguinte: sempre será o amor da vida de alguém. E eu aprendi isso numa situação dura. Com aproximadamente há 21 anos atrás, meu irmão desencarnou num acidente. Ele com mais 9 amigos dentro de uma van, ele tinha 24 anos de idade e ele desencarnou. Ele era o mais velho da van, então era tudo molecada. E o acidente foi um acidente grave, a van bateu de frente com um caminhão e todos morreram. Naquele momento, a família toda se reforçou, se abraçou, né, juntou forças, e a nossa preocupação sempre era com o Edu. O seu Celso, inclusive, que é meu pai, orientava todos nós dizendo: agora não é nossa hora, agora é a hora do Edu. A gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte. Ele precisa da gente lá. E a gente tinha uma preocupação muito grande de ajudar ele de alguma forma. Com orações, com evangelhos. Nós ficamos fazendo o evangelho todas as noites, durante aproximadamente 9 meses, até que veio a primeira mensagem, dizendo que ele estava bem. Então, todas as noites, a gente se reunia para fazer o evangelho. E uma das nossas preocupações, que passava pela nossa cabeça, era: como será que foi? Aonde será que ele está? Será que ele foi resgatado? Será que ele teve alguma comunicação? Será que ele se manifestou em alguma casa espírita? Porque foi um acidente, foi uma coisa trágico, né? Então, pode ser, apesar dele ter conhecimento da doutrina, pode ser que sim. E essa era uma preocupação nossa. Logo na sequência, eu retomei as atividades. E eu trabalhava como doutrinador, lá no grupo de Maringá, como eu disse. E quando a médium que estava na minha frente se concentrou e chegou à primeira comunicação, a primeira de todas, após a partida do meu irmão, eu me consternei, eu me envolvi emocionalmente de um jeito que nunca tinha acontecido. Passou pela minha cabeça que aquela comunicação, que aquele irmãozinho, que aquela irmãzinha que estava ali se manifestando naquele momento, era o Edu da vida de alguém. Ele era o irmão de alguém que amava ele com todo o coração. Era o filho de alguém, de um pai, de uma mãe que amava aquele espírito com todo o coração. Era um vô, uma avó. Era alguém muito, muito raríssimo, importantíssimo, preciosíssimo para a vida de alguém. Igual meu irmão era para a minha vida. E isso mudou radicalmente a minha forma de olhar para cada uma das comunicações que se apresentam até hoje. Às vezes o espírito se manifesta revoltado, bravo. Às vezes é o espírito que se diz da sombra, da treva.
e numa situação assim de provocação, de briga, que vai acabar com isso aqui tudo e tal, e eu olho sempre para ele como eu gostaria que alguém estivesse olhando para o meu irmão. No final das contas, gente, é disso que se trata. Ele é, ou ela é, o amor da vida de alguém. E se a gente tiver esse olhar e tiver simplicidade para tratar, vai dar tudo certo. Quanto menos ego, quanto menos vaidade, quanto menos eu quiser aparecer, quanto mais o meu foco for naquele que está se comunicando, com amorosidade, com cuidado, com envolvimento emocional, mais fácil será a comunicação, mais eficientes serão as minhas palavras, mais inspirado eu estarei pela espiritualidade, e esse irmão vai ser socorrido e vai ser resgatado. Então, que sempre prevaleça esse olhar, esse cuidado de saber que aquele que está se manifestando é precioso, é importante para muitos corações.